Olá, turma! No vídeo de hoje vamos fazer a correção da avaliação final da terceira unidade. Então, a nossa primeira questão, ela trata, né, de geradores elétricos, certo? Que a gente estudou em sala com base na indução eletromagnética. Então, na verdade, a questão ela quer que vocês determinem, digam, né, quais são as fontes de energia. Indiquem quais são as fontes de energia que não se baseiam na indução eletromagnética. A gente viu que alguns geradores se baseiam na indução eletromagnética para gerar energia elétrica, e a questão pede para vocês dizerem aqueles que não se baseiam. E aí, a alternativa correta seria a letra A, né? As pilhas e os painéis fotovoltaicos que não dependem da indução eletromagnética para gerar a energia elétrica, certo? Avançando, dando continuidade na questão 2, trata sobre o critério, né, da inseparabilidade de um ímã, tá? Então, a gente viu em sala que o ímã, ao ser quebrado, ele vai formar novos ímãs, ou seja, vão surgir novos polos naquele ímã. Então, aqui a gente tem um ímã em forma de barra e a questão quer saber, quando ele for quebrado, qual vai ser a nova configuração. Então, se já existe um polo norte aqui, meu novo ímã, quando for quebrado, vai surgir um polo sul aqui. E esse ímã do lado direito vai surgir um novo polo norte, porque nós já temos polo sul neste ímã. Então, a alternativa que teria a nova configuração seria a alternativa C. Tá? Questão 3. A 3 trata-se sobre força magnética, certo? A gente tem aí 4 partículas elétricas idênticas, ou seja, tem a mesma carga, penetrando em uma região de campo magnético com velocidades de mesmo módulo. Então, estão penetrando com a mesma velocidade, mesma carga, na mesma região de campo magnético. E aí a questão pergunta qual das partículas vai ter a força magnética com maior intensidade. Então, a gente viu em aula que a força magnética ela é dada pelo produto da carga, velocidade, campo e seno do ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Como todas as partículas aí têm a mesma carga, mesma velocidade e estão na mesma região de campo, o que vai determinar a intensidade da força maior ou menor vai ser o ângulo, certo? O seno do ângulo. E a gente viu que quanto maior o ângulo, maior o seno. Então, a partícula que formar maior ângulo com o vetor campo magnético vai ser a partícula que vai ter maior intensidade. E nesse caso, olhando para a figura, é a partícula P3, né? Que ela é perpendicular ao vetor campo magnético, formando, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com o vetor campo. Logo, a alternativa C, tá? Partícula P3. Dando continuidade, vamos avançar para a questão 4, certo? Onde a gente tem aí informações sobre uma partícula que é acelerada entre duas placas planas e paralelas, submetida a uma certa diferença de potencial, igual a 100 volts. Então, a DDP é de 100 volts dessa partícula. E aí, ela penetra em uma região de campo magnético, descrevendo uma trajetória circular de raio igual a 20 centímetros. Então, o raio da nossa trajetória é 20 centímetros, que é igual a 0,2 metros, ou em notação científica, 2 vezes 10 a menos 1 metros. Admitindo que a partícula parte do repouso e que a força gravitacional seja desprezível, vamos determinar a massa dessa partícula. Então, para determinar a massa, a gente vai utilizar duas informações com base nos dados que a questão nos dá. A primeira delas é a do raio, certo? Que é dado pelo produto da massa vezes a velocidade sobre a Q vezes o campo, a carga vezes o campo, certo? E a outra informação é a da energia, tá? A gente já viu que a energia elétrica, nesse caso, a gente tem uma partícula carregada eletricamente, ela é dada pela carga vezes a DDP. Então, a gente tem essas duas informações
E a gente sabe que nessa situação, a energia elétrica, ela vai coincidir com a energia cinética, tá? Então, energia elétrica vai ser igual a energia cinética, que se vocês se recordarem, é massa vezes o quadrado da velocidade dividido por 2, tá? Então, vamos pegar essas informações e substituir aqui na nossa terceira equação. Então, na primeira equação, a gente vai ter o quê? Que 2 vezes 10 a menos 1, que é o raio, né? É igual a massa vezes a velocidade, que nós não temos, dividido por carga 5 vezes 10 a menos 6, vezes o campo, que é 2 vezes 10 a menos 2, tá? Então, aqui a gente vai ter 2 vezes 10 a menos 1 é igual a mv dividido por 5 vezes 2, 10, vezes 10 a menos 6, somado com menos 2, menos 8. Então, mv é igual a 2 vezes 10 a menos 1, vezes, tá no denominador, tá dividindo, vem multiplicando, certo? 10 vezes 10 a menos 8. Então, menos 1 mais 1, 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, mv é igual a 2 vezes 10 a menos 8. 2 vezes 10 a menos 8. Certo? Então, vamos guardar essa informação. A gente sabe mais o quê? Que a energia elétrica é o quê? Carga vezes DDP. Então, isso vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 6, vezes a DDP, que é 100, ou 10 ao quadrado, né? Então, menos 6 mais 2, menos 4. Então, isso vai ficar 5 vezes 10 a menos 4, tá? E aí, agora, a gente tem que a energia elétrica é igual à energia cinética, que é mv quadrado sobre 2. Então, 2 vezes a energia elétrica é igual a m vezes v ao quadrado. V ao quadrado é o mesmo que v vezes v, certo? mv a gente tem. A energia elétrica a gente tem. Então, vamos substituir para encontrar quem é a massa, quem é a velocidade e, consequentemente, a gente encontra a massa, certo? Então, a gente tem que 2 vezes 5 vezes 10 a menos 4 é igual mv 2 vezes 10 a menos 8 vezes a velocidade. Então, aqui a gente tem 10 vezes 10 a menos 4, vai ficar 10 a menos 3, dividido por 2 vezes 10 a menos 8 é igual a V. Logo, a velocidade vai ficar, implica que a velocidade vai ser igual a 5 vezes 10 à quarta, tá? 5 vezes 10 à quarta. Se a velocidade é 5 vezes 10 à quarta, eu volto aqui para substituir a velocidade que eu encontrei nessa equação anterior e a gente descobre quem é a massa, tá? Então, substituindo aqui, a massa vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 8, dividido por 5 vezes 10 à quarta. E aí, façam aí a divisão, vocês vão encontrar como massa igual a 4 vezes 10 a menos 13 quilogramas. Então, questão 4, alternativa E. 4 vezes 10 a menos 13 quilogramas. Vamos avançar para a questão 5. Questão 5, a gente tem aqui fio condutor, campo magnético ao redor de um fio condutor, certo? Então, a gente viu que nessa situação, se a gente tem um fio condutor, a força magnética ela é dada
pelo produto do campo vezes a intensidade da corrente elétrica vezes o comprimento do nosso fio, certo? E aí a questão quer a intensidade da força nessa situação, onde o comprimento do fio é 50 centímetros, que é o mesmo que 0,5 metros, ou, em notação científica, 5 vezes 10 a menos 1 metros. A intensidade da corrente é de 300 microamperes, tá? 300 microamperes, que é o mesmo que esse microamperes é igual a 10 a menos 3, então vai ficar 0,3 amperes, ou 3 vezes 10 a menos 1 ampere, certo? Ampere. Logo, o campo magnético foi dado na questão, 2 vezes 10 a menos 3 Tesla. Então, substituindo, a gente vai ter que a força vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3 vezes 5 vezes 10 a menos 1 vezes 3 vezes 10 a menos 1. Então, isso é igual a 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10 a menos 1 vai dar 1, né? Então, vai ficar 3 vezes 10 a menos 3 menos 1, menos 4. Então, 10 vezes 10. 3 vezes 10 a menos 4 newtons é a resposta da questão 5, que era uma questão subjetiva, certo? Então, avançando aí, dando continuidade, vamos agora para questões sobre leis do eletromagnetismo, tá? E aí, a questão 6, a gente tem aí afirmações sobre o campo magnético. Então, vamos assinalar as afirmações ou a afirmação que for correta, tá? O item 01 diz que um campo magnético num ponto próximo a um fio longo percorrido por uma corrente elétrica contínua é diretamente proporcional à intensidade da corrente, ok? E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Não é ao quadrado da distância, certo? A gente viu que campo magnético ao longo de um fio é dado por constante de permeabilidade vezes a intensidade da corrente, ou seja, é diretamente proporcional à intensidade da corrente, só que ele é inversamente proporcional a 2π vezes a distância e não ao quadrado da distância. Então, o item 01 não é correto. O 02, o campo magnético no centro de uma espira circular de raio R percorrida por uma corrente elétrica contínua é nulo. Não, né? A gente não tem essa garantia. No interior de um solenoide longo percorrido por uma corrente elétrica contínua, as linhas de campo magnéticas são circulares e paralelas ao plano da espira. Elas são circulares, mas não são paralelas ao plano da espira. Então, alternativa 3 também não é correta. O 4 diz que a experiência realizada por Oster mostrou que correntes elétricas produzem um campo magnético. Exatamente, foi isso mesmo que Oster mostrou lá em 1800 ou foi 920, né? O funcionamento dos geradores elétricos baseia-se principalmente na lei de indução de Faraday. Exatamente, né? Que a lei de indução de Faraday nos diz que região de campo magnético pode gerar corrente induzida. E é isso que nos dá, basicamente, o funcionamento dos geradores, certo? Então, na questão 6, apenas os itens 4 e 5 são os itens corretos, tá? Questão 7, a gente tem aí 2 espiras, tá? E um ímã que vai ser movimentado próximo a essas espiras. E aí, quando a gente faz a movimentação desse ímã, o que é que acontece com a corrente elétrica nas espiras, tá? Então, aqui a gente vai utilizar as leis de Faraday, certo? Para poder compreender essa questão. Então, a gente tem o quê? Que as linhas de campo na região norte, elas fogem da região norte, certo? Então, o fluxo magnético aqui vai estar vindo em direção à corrente.
E aí, a lei de Faraday nos diz que o campo vai gerar um campo, vai induzir um campo magnético aqui que se opõe ao fluxo magnético. Então, o nosso campo magnético vai ter este sentido. Então, campo magnético tendo esse sentido, pela regra da mão direita, a nossa corrente elétrica é uma corrente que atua no sentido horário, tá? Então, a nossa corrente elétrica atua no sentido horário na espira 1. Já na espira 2, vai ser o contrário, porque a gente vai ter agora, como as linhas de campo fogem, né? Chegam ao sul, então, vai gerar um campo contrário agora. E aí, com esse campo contrário, a gente vai ter que, pela regra da mão direita, as linhas de campo, a intensidade da nossa corrente agora vai percorrer no sentido contrário, ou seja, no sentido anti-horário na espira 2. Então, alternativa B. A corrente elétrica está no sentido horário na espira 1 e anti-horário na espira 2. Questão 8. Na questão 8, a gente tem aí, né, que um anel metálico ele cai verticalmente em uma região de campo magnético. E aí, saindo perpendicularmente ao plano da folha. De acordo com a figura abaixo, assinale a alternativa correta sobre a corrente induzida no anel. Então, quando esse anel chegar nessa região de campo, pela fato dele se movimentar, vai haver aí uma corrente elétrica induzida, certo? E aí, como as linhas de campo, elas estão saindo do papel, certo? A gente está vendo o vetor de frente, então a gente tem esse movimento das linhas de campo, tá? Então, se as linhas de campo estão com esse movimento, então, pela regra da mão direita, a corrente induzida, ela vai ter o sentido horário, tá? Então, a alternativa B é a alternativa correta na questão 8. Corrente induzida no anel é no sentido horário, quando ele entrar nessa região aí, essa região de campo elétrico. A questão 9 trata sobre transformadores, tá? E aí, sobre os conceitos físicos envolvidos no funcionamento dos transformadores, é correto afirmar que tensões de 110 volts em corrente contínua são transformadas em 220 volts em corrente alternada por um transformador. Então, a gente não pode afirmar isso, nem sempre isso acontece, certo? Vai depender da quantidade de espiras composta nas bobinas para a gente ter essa afirmação, tá? Alternativa B. Todos os transformadores produzem somente alta tensão e alta intensidade de corrente. Também é falso, né? Ele pode transformar de maior tensão para menor tensão. Então, não necessariamente isso ocorre, tá? O funcionamento do transformador baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética. Exatamente, né? A indução eletromagnética nas bobinas, né? Formada por espiras por fios condutores, vai nos dar o funcionamento do transformador, tá? E para finalizar, a questão 10 trata sobre, ainda sobre transformadores. A gente tem aí uma corrente elétrica no enrolamento primário de 10 amperes. Então, a corrente elétrica no enrolamento primário é de 10 amperes. E no secundário, ela é de 20 amperes. Sabendo que o enrolamento primário possui 1.200 espiras, então o número de espiras do enrolamento primário é de 1.200, quantas espiras a gente vai ter no rolamento secundário? Então, vamos determinar, certo? Vamos descobrir. Então, a gente viu em sala que a FEM do enrolamento primário vezes a intensidade da corrente do enrolamento primário, ela é igual a FEM do secundário vezes a intensidade do secundário. E a gente viu também que a FEM do primário dividido pelo a quantidade de espiras do primário vai ser igual a FEM do secundário dividido pela quantidade de espiras do secundário. A gente quer descobrir quantas espiras tem o nosso enrolamento secundário, certo?
Então, vamos utilizar o que a gente tem aqui, a intensidade, e a gente vai escrever uma FEM em função da outra e substituir na segunda equação para poder encontrar a quantidade de espiras do enrolamento secundário, certo? Então, na primeira equação, a gente vai ter que FEM do primário vezes 10 é igual a FEM do secundário vezes 20. Ou seja, a FEM primária, ela é FEM secundária vezes 20 sobre 10. Ou seja, a FEM primária é o dobro da FEM secundária. 2 vezes a FEM secundária. Então, substituindo na segunda equação, a gente vai ter a FEM primária é o dobro da secundária, então eu posso substituir aí no lugar da FEM primária 2 vezes a FEM secundária, dividido por 1.200 é igual a FEM secundária dividido por NS, que a gente quer descobrir, tá? Então, 2 sobre 1.200, simplificando aí por 2, eu vou ter que a FEM secundária sobre 600 é igual a FEM secundária sobre o número de espiras secundárias. Logo, o número de espiras secundárias é igual a 600. Então, na bobina secundária tem 600 espiras, tá? E assim a gente finaliza a nossa correção da avaliação.